palavra do Senhor e chamo sua atenção para o texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12. Eu farei a leitura dos versos 1 a 9. Acompanhe essa leitura com toda a atenção, de forma reverente, com fé no coração. É a palavra do nosso Deus, a palavra que nos comunica a vida, que nos consagra ao Senhor, que sempre tem operado em nós, pelo seu Espírito, tendo como instrumento esta mesma palavra. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 9. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Sai e vai. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus bendito, como é bom desfrutarmos da comunhão contigo, como é bom termos a tua palavra, como é bom, Senhor, estarmos gozando desta tua fidelidade, o Senhor que nos abençoou com esta tua autorrevelação na tua palavra, o Senhor que nos abençoou com a preservação desta revelação bendita de ti mesmo ao longo desses séculos, desses milênios, em que o Senhor tem nutrido a nossa fé pela atuação do teu Espírito Santíssimo, que em nós opera, por meio da instrumentalidade, do poder que há na tua santa palavra. Meu Deus, obrigado por esta maravilha, e confiados neste teu caráter fiel, imutável, neste amor que está sobre nós, este amor que levou Cristo à cruz, este amor da ressurreição daquele que venceu a morte, este amor daquele que, assentado à tua destra, é o nosso intercessor constante. Confiados nessas maravilhas, nós rogamos, Senhor, que a tua palavra fale ao nosso coração, que o Senhor que inspirou estas palavras seja também aquele que, pela ação do Espírito, nos ilumine na compreensão, pela atuação do Espírito, trate o nosso coração para a recepção desta palavra, que ela mexa conosco no sentido de nos santificar mais ao Senhor, nos consagrar mais ao Senhor, de mudar a inclinação do nosso coração para mais perto de Ti, para maior consideração do Teu amor sobre nós, para maior consideração de Cristo em nós, que sejamos um povo ainda mais apegado ao Senhor, ainda mais envolto nesta aliança perfeita que o Senhor selou no sangue do bendito Cordeiro. Te pedimos esta maravilha, que a pregação da Tua palavra opere em nós essas maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos iniciando uma nova série de sermões, pregações, Deus amigo.
a doutrina fundamental da aliança, do relacionamento pactual, do compromisso de Deus com o seu povo, nos é ensinada pelas Sagradas Escrituras, que não são um livro de teologia, de dogmática, de doutrinas, mas de onde brotam a teologia, a dogmática, as doutrinas. Entre elas nós temos esta verdade bíblica da aliança, que nos é ensinada na linguagem bíblica, a partir da experiência do povo de Deus, ou de Deus com o seu povo, de maneiras variadas. Uma delas pela amizade. Abraão, chamado amigo de Deus, não é assim? Isaías 41, verso 8, nos lembra desta verdade, nos apresenta esta forma muito peculiar, abençoadora, da própria palavra de Deus, descrever esta aliança, este compromisso, essa relação pactual que Deus tem conosco, o povo da fé. Isaías capítulo 41, verso 8: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Então não há nada de inovador, nada de original, nada de inusitado em termos Deus como amigo, porque Ele assim se nos apresenta. É assim que Ele quer se relacionar conosco, sim. Não há nada de irreverente, pelo contrário, há uma alegria reverente em reconhecermos em Cristo Deus como nosso amigo, e esta série quer explorar esse aspecto. Nós vamos ter ao longo do mês de agosto, nestes 4 domingos, nas 8 ocasiões de reunião do povo de Deus para cultuá-lo, 8 mensagens, 8 pregações, 8 sermões, na experiência de Abraão, amigo de Deus, a partir de quem gente de toda a terra se tornou amigo de Deus também. Nós somos amigos de Deus. Então nós vamos mergulhar, imergir nesta narrativa, sendo edificados e instruídos acerca de como Deus vai forjando nestes que Ele chama para serem seus amigos, este caráter do amigo de Deus. Como Deus vai forjando em nós, pessoas que são em Cristo, amigos e amigas de Deus. Então, esta é a proposta desta série de mensagens. Óbvio que ela não será uma série exaustiva de todo o livro de Gênesis, na experiência de Abraão, mas textos selecionados, culminando com o oferecimento por parte de Abraão de seu filho Isaque ao Senhor, e nós vemos ali aquela expressão providente, provedora da amizade de Deus, que provê para si o cordeiro para o sacrifício. E hoje nós estamos iniciando justamente nesta ocasião em que Deus chama Abraão para começar essa história de amizade consigo. Esta é a ideia da progressão mesmo do relato bíblico, né? Nós temos, desde Gênesis capítulo 3, ou mesmo antes disso, né, Deus nutria relação pactual, portanto, de amizade. Uma das formas de entendermos o pacto do Senhor conosco é relacionamento, é amizade. Deus que costumava estar com o casal no jardim, como nos é descrito assim, e desde a ruptura naquela amizade, Deus tem providenciado, e é isso que o relato de Gênesis vai nos mostrando. Deus tem providenciado a restauração desta amizade. Desde então, Deus tem sido descrito nas páginas das Sagradas Escrituras como aquele empenhado em cumprir a promessa que fora proferida no momento da confrontação, aquele prometido que restauraria, que poria fim na amizade dos seres humanos com o inimigo das nossas almas. Ele disse à serpente: porém amizade entre a tua descendência e o descendente da mulher, porém inimizade
entre aqueles que eu escolho para mim e o agente da perdição, Satanás, o inimigo das nossas almas. Não é? Então Deus ali tem separado para si. Nós vemos a partir de então, na descendência de Sete, a partir do nascimento de Enos, tem a expressão lá que dali passou-se a invocar o Senhor. Dedicação de vida, culto, celebração, uma descendência escolhida pelo Senhor para, a partir dali, essa promessa se cumprir do descendente que um dia esmagaria a cabeça da serpente. E por outro lado, nós vemos a ramificação, não é? A descendência de Caim, a descendência daqueles que se afastam do Senhor e que vivem em inimizade mesmo com o Senhor. Isso progride de tal forma, e em algum momento, a partir do capítulo 6, nós vamos sendo informados de que esta amizade com o Senhor é afetada pelo pecado daqueles que são tidos como os filhos de Deus. A descendência bendita, escolhida para ser amiga de Deus, prefere ser amiga da descendência dos inimigos de Deus. E os filhos de Deus veem que as filhas dos homens são formosas e se casam com elas, e ali a violência toma a terra. A iniquidade do coração do homem se expressa de forma culminante, e Deus traz a manifestação do seu juízo, mas através de Noé, que achou graça diante de Deus. Noé e sua família são preservados para que aquela promessa amigável continuasse sendo cumprida. E na descendência de Noé, mais especificamente em Sem, essa semente de amigos de Deus vai sendo preservada. E nós temos o episódio de, novamente, corrupção no coração humano. Os seres humanos erigem a torre que seria o tótem, o signo, o ícone desta arrogância, desta independência para com Deus. E Deus novamente age em juízo. E a partir dali nós temos a confusão, né, da comunicação, as línguas diversas e tudo mais. Tudo isso é o preâmbulo para esse momento. A partir dali, da descendência de Sem, o semita, Abraão vem, filho de Tera, a quem Deus chamou desde a terra de Ur, região dos caldeus. Aqui, no relato de Gênesis 12, Moisés resume este processo do chamado de Abraão e já nos relata a partir de sua estada em Harã. Mas no capítulo 11 mesmo já nos é dito que ele estava em Ur quando recebe o chamado. Sai com seu pai, muito provavelmente na descrição do autor bíblico Moisés, considerando a questão da primazia do pai, não é? E Tera sai com Abrão, então ainda Abrão, pai exaltado, literalmente seu nome. Ló segue com ele, muito provavelmente crendo também nesta promessa e nesse chamado que Abrão havia recebido. E nós temos aí o começo desta amizade, a partir de quem muitos outros seriam também amigos de Deus. Então, eu queria propor como tema introdutório desta série, primeira mensagem, e também aqui como tema desta mensagem e da própria série, né, a ideia mesmo dessa amizade com Deus, e já que ela está nascendo aqui, a ideia de considerarmos como nasce uma amizade com Deus. Como nasce, se desenvolve, como ela vai sendo formada, como ela vai sendo gerada. E a primeira informação que o texto vai nos esclarecer é que uma amizade com Deus se inicia no coração do próprio Deus. É iniciativa dele. Ora, disse o Senhor, verso 1, a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí seguem-se as promessas. Mas a iniciativa é do Senhor.
os comentaristas são todos unânimes em considerar, a partir de evidências bíblicas, o que a arqueologia ou os estudos críticos têm conseguido também ajudar a promover, embora a nossa abordagem não seja crítica, mas as informações vão surgindo, que Abrão não era parte daquele grupo já minoritário de pessoas que ainda guardavam uma religião verdadeira, originária, né, que aquela tradição oral vinha mantendo, desde que o primeiro casal foi expulso do Éden, aquilo que vinha sendo ensinado, aquilo que era cultivado quando, a partir do nascimento de Enos, né, é registrado que passou-se a invocar o nome do Senhor, aquilo se tornou minoritário, e Abrão era certamente um daqueles que se deixaram levar pela distorção desta religião originária, verdadeira, fruto da revelação que Deus traz. Mas Deus olha para Abrão, não havendo nada em Abrão que justificasse esse convite, que motivasse esse convite, as motivações estão em Deus mesmo. Esta amizade começa porque Deus fala, diz, toma a iniciativa. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra. Isso explica o que aconteceu, o que é relatado no capítulo anterior. Verso 27 do capítulo 11, são essas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. E aí segue-se o relato: morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor, filhos de Tera, tomaram para si mulheres, e a de Abrão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai, a esposa de Abrão, era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho Ló, Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Então, todo esse relato é resumido aqui agora. Então, o que é que aconteceu ali? Não é? Essa movimentação toda naquela família. Então, Moisés nos esclarece: foi porque Deus se dirigiu a Abrão e trouxe este chamado. E começa em Deus, é no coração do Senhor que nasce essa amizade. E você deve ficar se perguntando, é natural que nos perguntemos, o que motivou a resposta positiva e pronta de Abrão ao chamado do Senhor, mobilizando essa mudança, não é? Essa até inconveniência nos rumos daquela família. Levou seu pai, o sobrinho foi com ele também. De onde partiu esta, digamos assim, resolução de responder positivamente ao chamado de Deus, não é? Nós somos informados por Hebreus, ou o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, que fala dessa galeria bendita da fé, dos irmãos que creram e são testemunhas da mesma fé que testemunhamos. Hebreus capítulo 11, verso de número 18, nós temos verso de número 8, nós temos o testemunho e a explicação da motivação desta obediência. Hebreus 11, verso 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. O escritor ressalta os motivos para não crer, não é? Para um lugar que devia receber, e partiu sem saber para onde ia, mas pela fé. Ora, nós somos informados pelas Escrituras, Judas nos diz isso, na sua carta brevíssima, a fé que Deus deu aos santos. Paulo, na carta aos Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé, isso é dom de Deus, é Deus que dá. Então, tanto na iniciativa de Deus, quanto na própria resposta positiva de Abrão,
Nós temos Deus como protagonista desta amizade. Não é um convite de Deus submetido à eventual resposta de Abrão, condicionado à resposta de Abrão. Não é Deus tomando Abrão para si, para esta relação pactual, para esta amizade. Esta amizade nasce no coração de Deus, Ele a faz brotar no coração de Abrão. Isso não é verdade sobre todos nós? Claro que é. Nós sabemos, por ensino da Escritura, nós sabemos pelo testemunho interno do Espírito Santo, e nós sabemos por nossa experiência. Nós sabemos que não seríamos amigos de Deus, cada um de nós. Sabemos que Ele nos trouxe a esta amizade, Ele nutriu em nosso coração esta fé que nos une a Ele. Nesse sentido, já que nós sabemos que é o próprio Senhor que conduz os nossos passos a Ele, os passos dessa caminhada de fé, dessa amizade, nós podemos concluir de forma muito acertada que esta caminhada, esta amizade é obra exclusiva do Senhor. Então, a nossa atenção na consideração de como nasce uma amizade com Deus deve estar voltada para Deus mesmo e sua providência para nos conduzir até Ele. Todos aqui têm uma história com Deus. Todos nós. Todas as pessoas têm uma história com Deus. De amizade ou de inimizade. E é a ocasião oportuna agora para nós refletirmos a nossa história com Deus. Como está essa amizade? A verdadeira amizade com o Senhor? Nos vínculos da obra daquele que pagou o preço dessa amizade. Lemos, repetimos na celebração do sacramento da ceia as palavras do Senhor, não é? Da aliança que é conquistada no seu sangue, que custou o seu sangue. Esta é uma consideração crucial para todo ser humano. E nós que estamos aqui reunidos, com a ocasião e a oportunidade de ouvir acerca desta verdade, devemos tomá-la como a mais crucial, a mais definidora da nossa vida. É assim que começa uma caminhada com o Senhor, é assim que começa esta amizade. Sai e vai, disse o Senhor a Abrão. Trouxe as promessas, das quais nós trataremos daqui a pouco, e o verso 4 nos diz: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E aí vem os detalhes dessa saída, pelo menos algumas informações, a ida do sobrinho, por exemplo. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Então, nessa resposta, nutrida em fé, nessa obediência que tem como combustível, que tem como motivação, que tem como explicação tão somente a fé que Deus mesmo dá, o, digamos, motivador, o iniciador, o proponente e aquele que faz surgir a amizade consigo no nosso coração. Então, ele sai e vai, como Deus ordenou, e chega. Porque os propósitos de Deus nesta amizade, nesta caminhada conosco, serão alcançados. Agindo Deus, quem impedirá? O mesmo Deus que fez surgir essa amizade no coração de Abrão, que fez surgir essa fé, que o motivou e o sustentou nesta caminhada, foi o Deus que garantiu esta chegada. Então, todos nós que ouvimos, sai e vai. Esta amizade que Deus faz brotar no nosso coração, nos afasta. Lembra
como isso está bem articulado e harmonizado com a promessa inicial. Eu vou colocar inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da mulher e a descendência tua, serpente. Sai e vai, porque a descendência da mulher vai garantir a restauração de todas as coisas. Isso implica num movimento muito claro, muito simples, de abandono e assunção, de deixar para trás e assumir as novas implicações, experiências, vivências desta amizade. A amizade com Deus implica em algum nível de inimizades necessárias. Sai da idolatria, sai dessa cultura pervertida. Nós não podemos nos esquecer, quando Moisés entrega ao povo estas revelações todas, não é? Ele está ensinando àquele povo uma lição muito preciosa. Era o povo que estava saindo, não é? Não é essa a ocasião da entrega da revelação de Deus por Moisés ao povo, o povo que tinha sido retirado do Egito, libertado para entrar na terra santa, na terra prometida. Sai e vai, e Deus vai garantir. É assim que o salmista eleva os olhos para os montes e se pergunta, né, de onde me virá o socorro? E conclui: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra, os montes, tudo. E lá no finalzinho, né, das considerações, Ele guardará a tua saída e a tua entrada, a tua chegada. Sai e vai, Ele garante. Bem, meus irmãos, também, muito verdadeiramente, esta amizade com o Senhor se constrói com vivência, com experiência com Deus. Mais especificamente, segundo o texto, com consagração. Ela nasce de um agir unilateral de Deus, que nos arrebata para si, e aí sim, uma vez nutridos nessa fé, nós respondemos positivamente. Depois que a roda gira, né, a coisa ganha fluidez, mas é Ele que faz a roda girar, somente Ele, começa só com Ele, o amor é só dEle, a fé que temos vem dEle. Mas agora que a coisa está andando, agora sim, vivência, resposta dessa fé, experiência com Deus, sobretudo consagração a Ele. Essa pronta obediência de Abrão não evitou problemas, pelo contrário, né? Justamente porque havia problemas, essa fé era tão necessária. Então os versos vão nos informando, né, que ele partiu, tinha 75 anos, não era nenhum jovem, foi com o seu sobrinho, passaram aquele período em Harã. Ali o Senhor acresceu, né, a riqueza, servos e uma série de questões na vida de Abrão, mas ele atravessou a terra de Siquém, verso de número 6, indo para onde Deus o havia ordenado, até o carvalho de Moré, e muitos estudiosos, comentadores do texto bíblico chegam à conclusão de que se há um destaque, né, há um carvalho especial de Moré, muito provavelmente era um ícone da região, um lugar de peregrinação religiosa talvez, né, e de manifestação daquela cultura pagã. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra, então logo em seguida o acréscimo a essa informação dos cananeus, o povo da terra de Canaã, o neto de Noé, aquele neto cujo pai, Cão, fora amaldiçoado, a semente amaldiçoada, porque havia desrespeitado o pai, pecado contra o pai, aquele que recebeu não promessas de bênçãos, mas de maldições. Essa genealogia, essa descendência de inimigos de Deus. Havia inimigos de Deus na terra em que chegara aquele único amigo, nutrido só por fé naquelas promessas benditas, que serão um ponto alto da nossa consideração. Então, havia aí
estas situações desafiadoras à fé, mas aquele que é amigo de Deus, aquele que tem Deus como seu amigo, está sempre bem acompanhado, não é? O verso 7 nos diz, nesse contexto, chegando ali, naquele lugar de muito provável peregrinação pagã, ali onde habitavam os cananeus, a terra não estava só ocupada, meus irmãos, não é somente isso que a terra já tinha dono, é que os donos eram inimigos de Deus. Essa é a dinâmica. Não é? O desafio era maior do que apenas a constatação de que havia um povo ali que poderia apresentar. É nesse contexto que apareceu, verso 7, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Percebe, o verso começa com apareceu e termina com aparecera. A ênfase de Moisés em dizer Deus apareceu, Deus estava presente. Esse é o destaque. Por que que Abrão consagrou um altar ao Senhor ali, onde havia o carvalho de Moré, ali no lugar da peregrinação da religião pagã, inimiga, que ofendia a Deus, ali no lugar que já havia donos, esses donos inimigos de Deus, porque ali o Senhor apareceu a Abraão, ou a Abrão, ainda não havia tido o nome transformado ou alterado. Ali onde o Senhor apareceu, ali onde ficou evidente que Deus é fiel, ali onde ficou evidente que Deus é conosco. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, aqui se erige altar ao Senhor, na vida, na nossa consagração. Isso é experiência com Deus. E Deus aparece e lembra as promessas, de modo que a nossa fé, temos insistido, é uma fé no que Deus disse, no conteúdo, no enunciado, em informações, sim, não é? O compêndio de todas elas, esta bendita revelação de Deus para nós. Nossa fé está baseada nela, mas também no próprio Deus mesmo, não só no que Deus diz de si no seu livro, na sua revelação, mas nele mesmo, de andar com o Senhor, de termos vivência, de termos esse Deus que se revela para nós, que nos habita pelo seu Espírito. Nós iniciamos este culto, esta adoração com a leitura a que se referia àquele que nós vimos, que nossas mãos apalparam, disse o apóstolo. Ele esteve fisicamente conosco, o inefável, o Santíssimo, é disso que se trata. Ele nos habita pelo seu Espírito. Então essa amizade se aprofunda na maneira como esse Deus tem lidado conosco, este amigo fidelíssimo. E aí, em resposta à consagração, veja o seguir dos versos, a partir daqui, mais detidamente o verso 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Lembra? Com o nascimento de Enos é dito, passou a se invocar o nome do Senhor. A ideia aqui de invocar o nome do Senhor é mesmo realizar um culto. Implica em oração feita a Deus. É um altar, o altar é lugar de sacrifício. Então houve sacrifício, houve oração, Deus ali foi pregado. A amizade, a religião verdadeira, a fé verdadeira foi pregada. Ali seus servos estavam sendo edificados, Ló estava sendo edificado, e os cananeus que eventualmente, porque eles não estavam aprisionados a uma questão sanguínea, genética, porque os filhos de Abrão, ou então posteriormente Abraão, são aqueles que creem, os verdadeiros filhos são esses, nos informa o apóstolo, não é? Entre os cananeus, aqueles que crescem, seriam acrescidos nessa amizade. Essa é a dinâmica da vida da igreja, essa é a dinâmica da nossa vida. Então Deus nos chamou
nutriu fé em nosso coração. Deus caminha conosco e nós caminhamos com o Senhor. Deus disse: eu estou aqui, eu estou presente. Abraão se pôs, ou então Abrão se pôs na presença de Deus. Simples assim. Deus está sempre presente, nós estamos na presença dEle? Essa é a pergunta. Bem, por fim, terceiro destaque que queremos trabalhar aqui. Então, em primeiro lugar, a amizade começa em Deus. Em segundo lugar, Deus vai desenvolvendo conosco essa amizade pela sua fidelidade e nós vamos nos consagrando a Ele. Isso é vivência. Mas também, esta amizade com Deus é repleta da bondade, da graça do Senhor, dessa bondade especial que Ele manifesta ao seu povo. Os versos 2 e 3 nos apresentam uma sequência estonteante de promessas, promessas em cascata. Note: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, você será uma bênção, traduz assim a NVI, uma vez que há uma ambiguidade no texto hebraico que permite, e o próprio contexto de uma série de promessas sendo proferidas reforça essa possibilidade de que não é simplesmente seja você uma bênção, mas você será uma bênção, eu vou garantir isso. Então, uma sequência de promessas: de ti farei uma grande nação, eu te abençoarei, te engrandecerei o nome, você vai ser uma bênção porque eu farei isso em você, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em você, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, as nações todas, gente de tudo que é lugar, inclusive cananeus, né? Todas. Não existe uma nação inimiga, família inimiga, povo inimigo, restrito. Todos podem se tornar amigos de Deus. Todos. Então, meus irmãos, essa cascata de bênçãos, essa sequência, esse turbilhão. Eu fico imaginando, Abraão ficou tonto, né? Meu Deus, é muita maravilha. Você contou 7, eu contei 7, não é? E muitas outras, não é? O apóstolo Paulo diz que nós devemos louvar a Deus, não é? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Não é? Então isso aqui é para termos uma dimensão. De ti farei uma grande nação. Veja, um homem de 75 anos, cuja esposa, como lemos, né, no breve resumo lá do capítulo 11, era estéril. De ti farei uma grande nação. Que bondade surpreendente. Creia, não há impossíveis para o Senhor. Confie. Essa é a amizade da bondade de Deus, dessa graça poderosa. Te abençoarei. A ideia de te liberarei para prosperar, para ser feliz. Te engrandecerei o nome, em contraste com aqueles que queriam engrandecer o próprio nome no episódio da Torre de Babel. Seja você uma bênção, ou você vai ser uma bênção, isso é uma certeza. Eu vou fazer uma coisa maravilhosa na sua vida. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Conte sempre comigo. Eu sou o Deus fiel, eu te tomo pela tua mão direita, eu te ajudo. Abraão, meu amigo, meus amigos, esta é uma verdade. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A maior dessas bênçãos é que nós somos chamados para a amizade com Deus. Somos solidificados, nutridos pelas experiências e pelas promessas de Deus nessa amizade. Nos consagramos ao Senhor em resposta ao que Ele está fazendo conosco.
E tudo isso está dentro de um projeto maior, de que outras pessoas também sejam amigas de Deus. Em ti, por causa disso que eu estou fazendo em você, Abraão, o reverendo Ronaldo vai crer um dia e será abençoado, e a sua família, não é, reverendo? O reverendo Jailson, presbítero Marcelo, minha irmã Ruth, professor Jorge, não é? E assim vai. Cada um de nós. Você tem alguma dúvida de que Deus tinha você em mente naquele momento? Você acha que eu estou indo longe demais? É sério? Meu irmão, não seja incrédulo. Você tem alguma dúvida de que Deus tinha cada um de nós em mente? Cada um dos futuros amigos, cada um por quem o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo? Meus irmãos, veja o tamanho da obra em que Abraão estava sendo incluído nesse gesto de Deus. Percebe? É grande demais. Ele incluiu, e isso é amizade, Abraão no seu propósito mais santo, no seu propósito que o fez derramar o próprio sangue, o propósito que toma o coração do Senhor, a sua obra redentora. Cristo, falando aos seus amigos, Evangelho de João, capítulo 15, verso também 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Os negócios do Senhor não são compartilhados com o servo. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foram vocês que começaram essa amizade, não. Começou em mim. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, para que essa amizade progrida, frutifique. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Ele nos incluiu no seu plano, Ele nos revelou o seu plano, nós somos parte desse plano. Bem, essa amizade começa com Deus, essa amizade se fortalece em Deus, e essa amizade nos inclui na obra de Deus. E eu quero trazer aqui questões para a nossa aplicação daquilo que aprendemos ou de que fomos lembrados nessa manhã. Primeiro, que essa amizade, como vimos, é iniciada por Deus, é iniciativa dele, é Ele quem nos chama. E para você que eventualmente ainda não crê, ou que está vacilante nesta fé, não está decidido, não saiu e foi ainda mesmo. Se você ainda não atendeu a esse chamado para caminhar com Deus, para ser amigo de Deus, hoje é a ocasião oportuna. Hoje é a ocasião oportuna. Viva essa amizade plenamente, através da fé em Jesus. Se você já crê, esta dinâmica sai e vai e continua valendo. A entrada na amizade é arrependimento e fé. Eu me arrependo da amizade errada, assumo a amizade correta, deposito a minha fé que faz crescer nessa amizade, a fé que Ele mesmo me dá. Mas a partir daí é sempre arrependimento e fé. É sempre abandonar e sempre prosseguir. Andar com o Senhor. Há coisas na sua vida que precisam ser abandonadas. Meus irmãos, nós começamos o culto confessando isso. Vamos abandonar.
e vamos prosseguir para o que Ele tem posto diante de nós, como diz o apóstolo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Essa é a dinâmica, essa é a amizade. A amizade de Deus se solidifica, portanto, assim nessa vivência, fé praticada. Creia nas promessas e nutra vivência com Cristo. Você crê numa pessoa, você crê no que se diz acerca dessa pessoa, nas palavras inspiradas do seu Santo Espírito, o Santo Espírito dele. Mas você crê nele, ele é real e ele está presente. Consagre-se. Por fim, esta amizade nos incluiu no grande privilégio da missão bendita do Senhor. Você foi alcançado para alcançar, para que pessoas de toda a caminhada possível e imaginável, não é só questão étnica, é gente inimiga de Deus, é cananeu, entendeu? Essas pessoas serão alcançadas, porque você foi alcançado. A dinâmica continua, você foi incluído, incluída, porque amigo, amiga, sabe das coisas do Senhor e é, digamos assim, chamado para participar das coisas desse Senhor, que agora é amigo também. Que Deus nos abençoe, que Deus nos motive com a motivação correta para respondermos ao seu chamado. Meus irmãos, nós vamos entoar o cântico Amigo de Deus, ocasião em que também somos convidados a consagrar nossos dízimos e ofertas ao Senhor.